Ciao a tutti! Eccoci para mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui em 4 meninas, eu, a Aurora, a Manu e a Caterina. E nós viemos falar para vocês um pouquinho sobre licença maternidade, como funciona tudo da licença maternidade, os nossos casos. Manu, muito obrigada por ter aceitado o convite para fazer esse vídeo comigo, porque nossos casos são bem diferentes, né? Sim. Enquanto, no meu caso, eu pedi a flexibilidade da licença maternidade, que é trabalhar um pouco mais até a data prevista do parto, a Manu já teve que ser afastada do trabalho dela logo que descobriu a gravidez. Então a Manu vai explicar um pouquinho mais aí pra gente de como funciona isso. E a ideia desse vídeo não é comparar a licença maternidade Brasil e Itália. É realmente explicar como funciona aqui na Itália, até porque são coisas bem diferentes, né? E a gente mora aqui, então a gente vai explicar como funciona aqui. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre licença maternidade, fica aí com a gente, que eu vou explicar tudo que eu sei em base no que eu estou vivendo, né? E depois, no finalzinho do vídeo, a Manu vai voltar aqui e vai contar o caso dela. Eu sei que eu falei que eu não ia fazer comparações entre a licença maternidade do Brasil e da Itália, porém tem uma coisa que eu gostaria de comparar, que é em relação ao tempo. Enquanto que no Brasil a licença maternidade ela é de 120 dias, o que equivale aí a 4 meses, aqui na Itália a licença maternidade é de 5 meses. E em ambos os países esse tempo pode ser ampliado diante de diferentes situações. E tem ainda uma igualdade, né, desses dois países que eu gostaria de citar, que é em relação à adoção. A licença maternidade, tanto no Brasil quanto na Itália, ela também é válida para casos de adoção. Para quem quiser saber mais sobre a licença maternidade do Brasil, eu vou deixar aqui na descrição o site do Jus Brasil, onde tem todas as informações. E caso aqui no vídeo eu esqueça de falar sobre alguma coisa, ou se você não entendeu muito bem alguma coisa e gostaria de ir lá e ler certinho o que está escrito, eu vou deixar também aqui na descrição o site do INPS, onde tem todas as informações sobre a licença maternidade aqui na Itália. Então, o que é a licença maternidade? Conhecida aqui na Itália como congedo maternità. É um período de abstenção obrigatória do trabalho concedido às trabalhadoras durante o finalzinho da gravidez e os primeiros meses do puerpério. Diante de algumas situações que impeçam a mãe de se beneficiar dessa licença maternidade, é o pai que vai ter direito e neste caso se chama licença paternidade alternativa. Eu vou explicar um pouquinho mais ao longo do vídeo. E quem é que tem direito à licença maternidade aqui na Itália? Bom, todas as trabalhadoras seguradas pelo INPS, algumas aprendizes com vínculo empregatício no início do afastamento, também badantes, desempregadas, e no caso de desempregadas existem diferentes situações. Se a licença maternidade teve início até 60 dias depois do último dia trabalhado, ou se a licença maternidade começou depois desses 60 dias, e aí depende se a trabalhadora teve direito ou não ao seguro-desemprego, porque no caso de seguro-desemprego a trabalhadora terá que escolher se continuar com o seguro-desemprego ou se trocar pela licença maternidade. Não é possível ter os dois. E existem ainda outros casos que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas como eu falei, eu vou deixar o site do INPS aqui, no qual vocês podem estar consultando caso vocês entrem em alguma categoria diferente. Ah, mas Stephanie, eu não trabalho, ou eu trabalho como dona de casa, nunca trabalhei, enfim, né, nunca paguei nada para o INPS. Nesse caso, eu tenho direito à licença maternidade? Tem também, e nesse caso se chama bônus mame disoccupate. É um bônus que você vai receber aí também por 5 meses e ele é em base ao ISEE da família. Por exemplo, no ano de 2023, para famílias que tinham um ISEE de até 19 mil e alguma coisinha, 19.183, alguma coisa assim, o bônus mame disoccupate era de aproximadamente 393 euros por mês durante esses 5 meses. Ia ter um aumento esse ano, eu não sei se já saiu o aumento, mas ia subir para 404 euros e alguns quebradinhos por mês. E quanto tempo dura a licença maternidade aqui na Itália? De acordo com a lei, a duração é de 5 meses,
sendo que 2 você pega antes da data prevista do parto e os outros 3 após o nascimento do bebê. Porém, com a prévia autorização do seu médico, é possível pedir a flexibilidade da licença, que foi o meu caso, no qual eu fiz 1 mês antes da data prevista do parto e outros 4 meses após o nascimento do bebê. Em alguns casos ainda é possível pedir 5 meses após o nascimento do bebê, então trabalhar até o dia do parto. Essa flexibilidade de licença maternidade, ela é fácil e ao mesmo tempo não é de solicitar, tudo depende do tipo de trabalho que você tem. Por exemplo, se é um trabalho como o meu, que eu sou recepcionista de hotel, eu trabalho só na parte da manhã, eu trabalho sentada praticamente o tempo todo, foi relativamente fácil de conseguir. Porém, aqui na Itália, eles são bem chatos, assim, com essa coisa de criança, né, principalmente crianças que estão para nascer, até nas consultas, as médicas são muito chatas, são muito exigentes com os seus exames e tudo mais. Porque eles querem, a Itália quer filhos, né? Todo mundo sabe disso. Então, dependendo do seu trabalho, eles não vão aceitar. E, inclusive, a Manu, né, que vai voltar aqui daqui a pouquinho para contar o caso dela, que tem um trabalho considerado de risco, ela foi afastada assim que ela soube da gravidez. Então, existe ainda esses casos no qual você é afastado assim que descobre que está grávida. Existem ainda algumas outras situações que modificam aí o período da licença, né? Como, por exemplo, bebês que nascem muito antes da data prevista. Além dos 3 meses depois do parto que a mãe tem o direito, ela também vai poder solicitar esses dias que ela não usufruiu antes. Se o neném também nasce muito depois da data prevista, tem algumas pequenas modificações, aí você não vai perder dias por causa disso. E ainda tem uma outra situação que é no caso de o bebê precisar ficar internado, né? Existem situações de bebês aí prematuros, no qual tem que ficar, um exemplo, mais de 1 mês internado e a mãe não pode ficar ali presente ou não tem o porquê da mãe ficar ali presente. E caso a mãe já tenha solicitado a licença maternidade, ela pode bloquear essa licença maternidade, caso ela queira voltar a trabalhar. E depois, quando o neném está liberado para ir para casa, a mãe solicita esse tempo, né? E vai poder ficar depois com o bebê, também não vai perder dias por causa disso. Eu não vou entrar muito também nessa situação, até para o vídeo não ficar muito longo, porque como eu falei, são casos isolados. Você pode estar pesquisando ou se precisar de alguma ajuda, me manda uma mensagem lá no Instagram que no que eu puder eu vou tentar ajudar você. E o pai tem direito à licença paternidade? Sim, o pai tem direito à licença paternidade. O período é de 10 dias e ele não é obrigado a solicitar esses 10 dias assim que o bebê nasce. Ele pode solicitar mais adiante dentro de um período de 5 meses. Então, caso aí nos primeiros dias, né, o pai não queira ficar em casa, o que provavelmente vai ser o meu caso, porque como eu vou ter a minha mãe aqui comigo, se a Aurorinha nascer, né, na data prevista, eu vou ter a minha mãe aqui comigo, então eu falei pro Pedro, continua trabalhando e deixa para pegar esses 10 dias mais pra frente, quando a minha mãe for embora, quando a tua mãe for embora, porque a minha sogra também vem um período. Então eu falei, daqui a pouco deixa pra pegar esses teus 10 dias mais lá pra frente, que daí a gente fica só eu e tu em casa e a neném. Então, sim, o pai tem direito, né, como eu falei, a 10 dias. Também é um direito que é pago, né, então ele não vai perder do salário dele. E ele precisa, diferente da mãe, que deve fazer todo um procedimento, uma demanda, que eu já vou explicar. No caso do pai, ele precisa simplesmente avisar o datore di lavoro, o chefe, né? Já o que eu comentei um pouquinho antes, a licença paternidade alternativa, seria o pai ter direito a 5 meses de licença paternidade em alguns casos, como por exemplo, morte ou doença grave da mãe. Quem vai ter direito a essa licença vai ser o pai, né, durante 5 meses. Também no caso de abandono do filho pela mãe ou no caso de guarda exclusiva do pai. Então, nesses casos, o pai tem direito aos 5 meses, como se fosse a licença maternidade, mas nesse caso é o congedo di paternità alternativo. E em relação ao salário durante a licença maternidade, como funciona?
Bom, no caso de mães trabalhadoras, dependendo do contrato, mas a grande maioria dos contratos, a mãe vai ter direito a 100% do salário durante esses 5 meses. Então, desses 100%, 80% vem pago pelo INPS e a diferença vem pago pelo datore di lavoro. E o cálculo desse salário, ele é feito em base ao último mês de trabalho antes do mês que começou a licença maternidade. No caso de mães trabalhadoras com contrato regular, o pagamento vai ser feito em busta paga normalmente pelo seu chefe, pelo datore di lavoro, que depois vai ser ressarcido pelo INPS. Já nos outros casos, né, esse valor, né, os 80%, é pago diretamente pelo INPS através de transferência ou de depósito bancário. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a lei teve algumas modificações e agora a mãe pode pedir 2 meses a mais, além desses 5 meses obrigatório, né, que ela tem direito, ela pode pedir mais 2 meses, sendo pago, nesse caso, 80% e não mais 100% do salário, e pode continuar pedindo ainda mais um período, agora eu não lembro exatamente quanto, mas são mais alguns meses de licença maternidade, porém cai para 30% do salário. Então são 5 meses com 100%, podendo pedir mais 2 meses recebendo 80% e a partir disso recebendo 30% do salário. E como pedir a licença maternidade? Você precisa fazer uma demanda no INPS. Essa demanda pode ser feita por você mesmo ou você pode se dirigir até um patronato, um CAF, né? Onde eles vão fazer para você essa demanda. Eu optei por ir até um CAF, até porque eu tive uns probleminhas aí com a minha documentação. Demorei para fazer, passei do prazo e aí eu achei já que nem ia conseguir mais pedir a flexibilidade, né, que é o que eu queria, porque eu já tinha passado do prazo, então eu optei por ir até um CAF, um patronato, paguei 10 euros e eles fizeram essa demanda para mim e no fim deu tudo certinho. Então se você tem aí um SPID, basta você entrar no site ou se dirigir até o patronato com o SPID e eles vão solicitar essa licença maternidade. Para as trabalhadoras dependentes, né, como no meu caso, que tem aí um contrato de trabalho, se você for fazer esse pedido sozinha, essa demanda sozinha, você tem que solicitar o pagamento a conguaglio, que é aquele que vai ser pago pelo seu datore di lavoro na busta paga e depois ele vai ser ressarcido. Nos outros casos, no caso de desempregadas, de donas de casa, de várias outras situações, você vai pedir o pagamento direto, que é aquele no qual o INPS vai depositar diretamente na sua conta. Caso você tenha dúvida, não tenha aí, né, a certeza de como fazer, eu aconselho que você faça num patronato, pague aí os 10 euros e assim, né, vai ter certeza que ficou tudo bem certinho, da maneira que tem que ser. Uma coisa super importante aqui é que você vai fazer, na verdade, 2 demandas e não apenas uma. A primeira demanda vai ser aquela antes do parto, no qual você vai aí indicar a data prevista do parto, e a segunda demanda você vai fazer após o nascimento do bebê, e você tem um prazo de 1 mês após o nascimento do bebê para fazer essa solicitação. Se você não fizer essa solicitação, você não vai receber os meses seguintes. Então é muito importante que você lembre que você precisa fazer 2 demandas, tá? Não importa se você vai pedir 2 mais 3 ou 1 mais 4, enfim, o que for, você tem que fazer uma demanda antes de 2 meses, mesmo no caso da flexibilidade, que é aquele caso igual ao meu, que vou fazer 1 mais 4, antes de 2 meses da data prevista do parto, você já tem que fazer a primeira demanda. Para quem vai fazer a licença maternidade padrão, que é aquela 2 mais 3, não precisa de nenhum documento específico, a única coisa que você tem que solicitar entre 2 meses da data prevista do parto, e nesse caso eles não contam por semanas de gravidez, mas eles contam realmente 2 meses. Então, digamos que a data prevista do seu parto é 30 de setembro, você tem que pedir para o seu médico, né, o médico que tem te acompanhado, que até 30 de julho ele envie o seu certificado de gravidez no site do INPS. É um certificado telemático, é o seu médico mesmo que vai fazer, vai enviar, mas é necessário que faça esse procedimento. Sem esse certificado, a prática não pode ser processada. Então, isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu errei, eu não sabia,
Eu não pesquisei antes, porque como eu falei, não, eu vou fazer a flexibilidade, então eu vou trabalhar ainda até um mês antes do parto, então eu não preciso me preocupar agora com isso. E eu também confiei no contador lá do meu chefe, né, enfim, na empresa que cuida de toda essa parte, achando que eles fariam ou eles me avisariam se eu tivesse que fazer alguma coisa, e não. Então, chegou um dia, simplesmente faltava 2 meses ainda para a data prevista do meu parto, eles me ligaram lá dizendo, a partir de amanhã você não pode mais trabalhar. Então foi aí que eu tive problema, no final eu consegui resolver tudo, mas para que você não tenha problema assim como eu, lembre que antes de chegar aí nos 2 meses da data prevista do parto, peça para o seu médico fazer esse certificado de gravidez no site do INPS, tá? Os médicos já sabem como funciona, já vão fazer e tudo mais. Caso você queira, assim como eu, a flexibilidade, ou seja, trabalhar ainda até um mês antes do parto ou até a data do parto, você vai precisar de uma documentação extra. Lembrando que os médicos só vão autorizar isso caso o seu trabalho não tenha aí nenhum problema, não vá causar nenhum dano tanto à mãe quanto ao bebê. Nesse caso, o seu médico provavelmente vai autorizar essa flexibilidade da licença. E aí, como pedir essa flexibilidade? Como eu falei, vou bater de novo nessa tecla porque eu quase tive problema com isso. Eu sei o quanto eu tive que correr atrás para conseguir e eu achei que não ia mais dar tempo. Você precisa até 2 meses antes, mesmo que você queira trabalhar até um mês antes só, você precisa pedir essa flexibilidade 2 meses antes, tá? Então você vai precisar aí também do certificado de gravidez do médico, esse que ele vai fazer telematicamente direto no site do INPS, ele mesmo, um certificado médico autorizando que você trabalhe ainda por mais um período até a data prevista do parto. Então ela vai pedir ali que trabalho você faz, se não tem nenhum risco, nada mais, ela vai te dar essa folha no qual ela autoriza que você continue trabalhando por mais um período. E em alguns casos você ainda vai precisar de uma autorização do médico do trabalho. Provavelmente você tem, a empresa que você trabalha tem aí, né, o médico do trabalho no qual você deve ter ido fazer uma consulta logo que você começou a trabalhar e depois faz outras consultas a cada tantos anos, né? Aquela consultinha de trabalho mesmo, que eles veem a sua visão, audição, tudo mais. Então esse médico do trabalho também vai ter que dar uma autorização para que você continue trabalhando. Porém, essa parte eu fiquei um pouco em dúvida, admito, porque eu não levei este documento no INPS. O meu médico de trabalho, ele mandou um documento, como eu tive essa situação um pouquinho diferente, que né, eu quase perdi o prazo. O meu chefe, eu tinha recém feito uma consulta, fazia poucos meses que eu tinha feito uma consulta no médico de trabalho, então o médico de trabalho já tinha me visto, o meu chefe ligou para ele, pediu para ele enviar né, esse certificado autorizando que eu pudesse trabalhar ainda por mais um período, e esse médico do trabalho mandou esse documento para o meu chefe que eu acabei nem vendo. E quando eu fui no patronato fazer a demanda para flexibilidade da licença maternidade, eu não levei esse documento. Os únicos documentos que eu levei realmente foram da minha médica, da minha obstetra, né? Autorizando tanto aquele que ela fez online, quanto aquele que ela autorizava que eu continuasse trabalhando até um mês antes da data prevista do parto. Então, eu fiquei na dúvida se é obrigatório ou não esse certificado médico do trabalho. Como no patronato eles não me pediram, eles enviaram a demanda e a demanda foi aprovada, tá tudo certo, eu acredito que não seja obrigatório. Aí um detalhe que eu acho que eu acabei não mencionando é que esse médico que vai te dar esse certificado de gravidez com a data prevista do parto tem que ser um médico do Sistema Nacional de Saúde. Então, caso você seja acompanhado aí por um obstetra privado, que não seja um médico registrado no Sistema Nacional de Saúde, né, do SUS, digamos assim, você vai precisar ir até um ASL, até um hospital, ou algum lugar assim, para que um médico registrado, né, no Sistema Nacional envie telematicamente esse certificado, no qual você vai precisar depois do númerozinho
para poder solicitar a sua licença maternidade. E já para aquela segunda demanda da licença maternidade, aquela depois que o neném nasceu, você não vai precisar anexar nenhum documento, aí a única coisa que você vai precisar é do Códice Fiscale do bebê. Então, assim que o neném nascer, você vai registrar ele, vai fazer o Códice Fiscale e aí, com esse Códice Fiscale, dentro de 1 mês pós-parto, você vai fazer a segunda demanda, o segundo pedido, né, a segunda parte da licença maternidade. No caso da flexibilidade da licença maternidade, aquele certificado que o médico tem que te dar, atestando que o teu trabalho não é de risco, que nem a mãe nem o bebê correm risco caso a mãe trabalhe ainda, né, até 1 mês antes do parto ou até a data do parto, esse certificado também tem que ser feito por um médico do Sistema Nacional de Saúde. Então, eu acredito que em casos de médicos privados que não têm esse registro no Sistema Nacional de Saúde, não pode te dar essa autorização. Em alguns sites eu li ainda que para substituir essa declaração do médico do trabalho, o datore di lavoro pode fazer uma declaração atestando que o trabalho da mãe não vai causar nenhum risco nem à saúde da mãe e do bebê. Então essa parte realmente eu aconselho vocês a pedirem no seu local de trabalho, ou na contabilidade do trabalho, se é necessário ou não este documento. Eu acredito que sim, que é necessário, tá? Ou o documento do médico de trabalho, ou essa declaração do seu chefe, né, do datore di lavoro, atestando que não existe risco nem para a mãe nem para o bebê. Apesar de não terem me solicitado esse documento no patronato quando eu fui fazer a minha demanda. Então, né, Itália sendo Itália, e aconteceu até, só dando uma leve explicaçãozinha para vocês, né, eu falei aí que eu tive problemas com o meu pedido de flexibilidade, porque eu acabei passando da data e achei que já não ia mais conseguir, porém corri atrás 3 dias depois, porque o dia que me ligaram da contabilidade dizendo que eu não podia mais trabalhar a partir do dia seguinte era uma sexta-feira à tarde. Então, na sexta-feira à tarde eu não consegui fazer nada, no sábado e domingo menos ainda. Eu fui fazer tudo na segunda-feira pela manhã, ou seja, já tinham passado aí 3 dias da data, prazo que eu teria para solicitar essa flexibilidade. Ainda assim, eu fui atrás, eu falei, eu vou tentar. Só que depois que eu fui na médica, pedi os certificados, fiz a demanda pelo CAF, o patronato autorizou isso, mandou para o INPS, autorizou e tudo mais. Eu enviei, né, para o meu chefe, que mandou para a contabilidade, e a contabilidade falou não é mais possível. E aí a gente até teve uma discussão sobre isso, porque eu falei, como não é mais possível, se o INPS aceitou, por que vocês não querem aceitar? Eles ligaram para o INPS e no INPS falaram com 3 pessoas diferentes e cada uma deu uma informação diferente. Então, para vocês verem que nem mesmo o próprio local que cuida dessa parte, nem todos eles lá dão a mesma informação, cada um deu uma informação diferente. No fim deu tudo certo, eu consegui fazer, mas eu te aconselho a não arriscar, por isso tome muito cuidado com os prazos, com as datas, principalmente se você quer a flexibilidade. No patronato, quando a gente fez essa solicitação dessa demanda, ela imprimiu para mim uma cópia da demanda, são algumas paginazinhas ali. Provavelmente se você fizer sozinho, vai sair para você um PDF, você vai ter que imprimir também, e depois toda essa documentação você tem que entregar para o seu datore di lavoro, para o seu chefe. Então, depois que eu fiz todo esse procedimento no CAF, eu peguei esses 2 certificados médicos, mais essas folhas da demanda, e entreguei uma cópia todas para o meu chefe, que mandou para a contabilidade dele, e aí foi aprovado que eu continuasse trabalhando até 1 mês antes da data prevista do parto. Então agora eu vou chamar de volta a Manu aqui, que vai contar um pouquinho da situação dela, que é diferente da minha, né, que pude trabalhar aí quase até a data do parto. Ela teve que ser afastada assim que descobriu a gravidez, então ela vai compartilhar com vocês um pouquinho dessa situação dela, como funciona e tudo mais. Então, Manu, agora que eu já dei toda a explicação de como funciona a licença maternidade aqui na Itália, compartilha com a gente como funciona no teu caso, que é considerado um trabalho de risco, né? Sim. Então, explica aí pra gente um pouquinho do que tu faz,
e por que teve que ser afastada e como funciona, né? Caso tenha alguém aqui que também tenha um trabalho de risco, não sabe como proceder, porque eu sei que tu também no começo não sabia, teve, né? Peleou um pouquinho, então explica aí o que tem que fazer. Tá. Eu trabalho aqui como pasticeira, que é confeiteira, né? Trabalho numa confeitaria. E aqui na Itália, depois que eu fiquei grávida, eu descobri que é considerado um trabalho de risco à gravidez. Eles consideram de risco à gravidez trabalhos no geral em que você passa muitas horas em pé, que tem a questão do esforço físico, de carregar pesos, e eles consideram também quando você não consegue ser relocado para um outro setor dentro de onde você trabalha. Um outro exemplo seria, sei lá, em fábricas, ou ser cameriere, ser garçonete, em que você tá... A questão do esforço físico no geral. Eles têm um critério, eu acho que o primeiro que você vê é a questão de quantas horas você passa em pé relativo ao tempo de descanso. Entendi. Então, eu acho que mais de... por exemplo, se em 6 horas, se você, na metade do tempo, em 3 horas, não tem direito a um descanso, então isso também já pode ser considerado de risco, entre outros fatores. Tem uma listinha com vários critérios. Te interrompendo um pouquinho, então, se a empresa consegue te realocar para alguma outra função no qual não seria mais risco, existe essa possibilidade? Pelo que eu entendi, sim. Entendi. Então, sei lá, se você trabalha, eu dei o exemplo de uma fábrica, você trabalha como um operário, que você tá ali em pé, mas se naquela empresa tem algum setor administrativo que você pode ir para um escritório, eu acho que a empresa pode ter a flexibilidade de te relocar. Quando essa relocação não é possível, aí você tem que ser automaticamente afastada. Logo que você anuncia para a empresa, olha, eu tô grávida, você leva lá o seu exame. Eu fiz o exame de sangue porque eu chegar só com teste de gravidez, eu disse, não, sei lá, vou levar um exame de sangue. E aí a partida não foi daquele dia. No meu caso, eu ainda demorei 10 dias trabalhando porque tinha um colega de férias. E aí, mas assim que ele voltou, eu fui comunicada pela empresa que eu não poderia continuar. A própria empresa já diz, não vem mais. Eu digo assim, aqui na Itália é aquela, né? Cada caso é um caso. Eu acho que a empresa que eu trabalho foi muito correta nessa questão de realmente me preservar, de se preocupar, mas não são todas as empresas que são assim. Aqui na Itália ainda tem a questão que existe a regra geral. Mas a gente sabe bem como é que funcionam as coisas aqui. E assim, eu conheço até um outro caso, uma menina que trabalha como garçonete numa outra empresa também, na área de, enfim, no mesmo setor, né, de alimentação. E era uma empresa pequena, e aí os donos tentaram convencer ela a continuar mais tempo. Olha só. Tipo assim, olha, se você der entrada agora, sair antecipação, vai reduzir seu salário, você tem que voltar mais cedo. E eu acho que essa questão de não ser... Pra gente foi uma dificuldade em formação. Sim. Até pra eles que são daqui, eu acho que também tem essa dificuldade de entender quais são os direitos. Muitos deles nem sabem, não sabem. Mas estranho essa situação, porque o que eu ouvi falar, eu não entendo muito dessa questão de sair por causa de ser um trabalho de risco, mas o que eu ouvi falar é que as empresas, geralmente, quando descobrem, quando sabem, né, que tem um funcionário que tá grávida, elas afastam na hora, porque se chega a acontecer alguma coisa com a mãe e o bebê durante o turno de trabalho, a empresa se incomoda muito. Eu acho que os encargos, multa, eu sei que, por exemplo, na minha empresa tem uma questão de que se você se acidentar, mesmo não sendo por gravidez, tem a questão de indenização. Exato. Então, eu acho que no caso de uma gravidez aqui na Itália, que é muito sério, que eles prezam muito pelas grávidas, a questão da natalidade, os italianos querem bebês. Filhos. Eu comentei sobre isso já. Eles querem bebês. Então, assim, a gravidade vai lá pra cima. Demais, exato. Então, pra eles, eu acho que compensa muito mais afastar antes e evitar problemas. Exato. Mas é isso, nem toda empresa, nem todo dono da empresa tem o mesmo pensamento. Exato. Tá, e aí então, quando você descobriu que estava grávida, informou a empresa, qual que é o procedimento a ser feito para você ficar em casa e ao mesmo tempo continuar recebendo, né? Sim. E quanto você recebe? Que essa eu acho que é uma das maiores dúvidas vai ser desse canal, é isso, quanto que eu vou receber?
Explica pra gente como é que funciona. Tá, então eu comuniquei a empresa, a minha responsável, né, que seria como a gerente. Eu acho que um dia depois, ela falou, ah, legal, todo mundo ficou feliz, aquela coisa. Eu continuei trabalhando. Na minha cabeça, eu ia trabalhar até os 5 meses. Eu disse, não, aí vai ficar pesado, então eu vou sair antes. Eu já tinha pensado tudo. E ela falou, olha, então, a gente falou com os setores superiores, RH, enfim, e você não vai poder continuar. Você vai ter que ser afastada. Aí demorou esses 10 dias mais ou menos, trabalhei mais uma semana inteira. E aí a gente trabalha assim por turnos, né? Então na semana anterior saem os turnos da próxima semana. E aí simplesmente na outra semana eu já tava tirada de todos os turnos. Aí eu, gente, como assim aconteceu? Desesperada. Sim. E aí ela falou, então, você não vai poder. Aí o que eles me pediram, né? Me solicitaram. Inicialmente, até a gente ver, eu acho que eles também estavam perdidos, mas eles sabiam que eu tinha que ser afastada. Eles só estavam com essa dificuldade do documento, a burocracia. Exato. E aí eles falaram, vai no médico de base, pede uns dias de afastamento, né, de atestado, até a gente resolver sua questão documental. Aí legal, aí já fui tirada dos turnos, fui na minha médica de base. E aí o que eu achei engraçado também é que eu cheguei na médica de base, eu pensei, gente, eu vou dizer o que pra ela? Tipo, que eu tô passando mal, porque assim, logo eu comecei a ter os sintomas de enjoo, pressão que cai, aquela coisa. E aí eu disse, não, será que eu vou ter que dizer, olha, eu tô passando mal, tô enjoada? Eu não precisei justificar nada. Eu cheguei, então, é que eu tô grávida no meu trabalho, ela, tá bom, quantos dias você quer? Olha só, pra ver como eles prezam pela saúde da mãe e do bebê, né? Sim, você não precisa justificar ou dizer, estou muito mal, você tá grávida, é um direito, você já tem esse direito de estar em casa, parece assim. E aí, inicialmente, ela me deu 2 semanas. E aí eu fiquei esperando a empresa ver essa questão documental. Só que assim, a empresa que eu trabalho é uma empresa que essa parte não fica na mesma comune, é em outro lugar. Então tem que ter essa comunicação à distância, muitos colaboradores e tudo mais. Então tem outras questões para resolver. Então é uma coisa demorada. Exatamente. E aí foi chegando próximo das 2 semanas, e aí? Aí tipo, não, a gente ainda não conseguiu resolver. Aí falaram, então, você vai ter que voltar no médico e pedir mais dias. Aí eu disse, gente, eu vou de novo, será que ela vai me dar mais dias? Eu achei que ela ia dizer, não, chega, né? Eu já te dei 2 semanas. Voltei na médica, e aí ela falou, aí eu falei, olha, tô voltando aqui, ainda não consegui resolver a situação. Ela falou, tá bom, você quer quanto? Você quer 1 mês? Ela já ia me dar 1 mês, assim, de atestado. Aí eu disse, não sei, eu acho que umas 3 semanas eles conseguem resolver. Ela, tá bom, me deu 3 semanas e aí continuei em casa. Aí fechou 1 mês, eu recebi esse meu salário normalmente. E aí foi vencendo esse período. E mais uma vez eles não tinham resolvido nada. Eles só sabiam que eu não podia estar lá, mas justificar essa questão documental estava em aberto. E eu desesperada, preocupada, né? Sei lá, vai começar a entrar um dia que não justificou, vão descontar do meu salário, como é que vai ser? E aí eu encontrei com você, quando eu tava tentando de novo atestado. Eu falo que a Stephanie, ela é meu anjo da guarda, na hora que eu tô mais desesperada no caos. Aí eu encontrei com ela, tipo, num carrinho, indo fazer compras, que a gente mora perto. A gente mora pertinho, somos vizinhas. E aí ela falou, o que você tá fazendo aqui? Eu disse, então, tô nessa situação. Ela falou, eu tenho uma amiga, tem uma amiga que também pediu antecipação, e ela foi num órgão chamado Inspetorato da Lavoro. Eu disse, gente, eu nunca ouvi falar, porque eu nunca precisei ir lá, então pra mim... E aí eu disse, tá bom, vou procurar esse órgão. E aí vi um que tem no centro aqui de Torino, e fui lá, e aí eles me orientaram, olha, essa solicitação não necessariamente precisa ser o datore de lavoro, que é o seu chefe, que vai fazer. Pode fazer ou o datore de lavoro ou você mesmo. Aí eu disse, gente, eu tô esperando por eles, eu sei que eles têm 1000 questões para resolver, se eu posso dar entrada nessa solicitação. Muito melhor. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, então já fica aí a dica, não esperem por outras pessoas, vão atrás e façam vocês.
Porque, né, tá vendo? Assim como eu quase perdi ali o meu prazo porque fiquei esperando pelo Datori de Lavoro e pela contabilidade, a Manu ficou, olha quanto tempo esperando por eles, enquanto ela também podia ter resolvido sozinha. Então, gente, façam por vocês mesmos, não esperem por outras pessoas. E eu digo nem assim, não é nem por como uma fé, sabe? De não quiseram resolver. É que o tempo deles é muito diferente. E então, eles não sabem eles não têm aquela urgência, eles vão deixando, uma hora vai. E eu sou super ansiosa. E eu queria estar tudo certinho, né? Pra não ter problema. Até porque tu fica receosa pelo teu salário, né? Daqui a pouco tu diz toda essa confusão aí, 1 mês, 2 meses, depois não recebe. E aí, quem que vai te pagar? Ou então, sei lá, você vai recorrer depois pra te dar um retroativo. É outra história também. Aí fui lá, eles me informaram, olha, pode ser você. É um procedimento super simples, eles te dão, na entrada do órgão tem um papelzinho já. E aí tem um site, você preenche um formulário que também é super simples. Eu tenho terror a esses formulários, eu vejo e já fico apavorada, porque eu nunca acho que eu vou saber preencher e tudo mais. Mas assim, é super simples, você coloca seus dados, a sua função, seu tipo de contrato, né? Que também interfere a questão do contrato determinado e indeterminado. Isso muda... Eu acho que talvez influencie no tempo. Eles pedem para você classificar qual é o tipo de contrato, como é que são seus turnos, suas horas de trabalho para entender a tua dinâmica de trabalho. E pediram os dados da empresa, porque como eles são um órgão que eu diria que é como o que seria? Não seria como uma fiscalização de trabalho. Eles vão cobrar, eles fazem assim, intermediário, sabe? E aí eles pedem os dados da empresa, porque você faz a solicitação, olha, eu gostaria de entrar em antecipação de lavoro, porque faço um lavoro de risco. E eles vão entrar em contato com a empresa. Daí eles fazem essa parte de contatar a empresa. E aí preenche o formulário tudo certinho. Que mais? Você coloca a sua carta de identidade. Tudo no site mesmo, você sozinha. Um e-mail, você manda um e-mail. Manda um e-mail. Tem um e-mail lá. E aí você anexa aí seus documentos, esse formulário, e o seu atestado de gravidez. O atestado de gravidez é aquele que a médica do... Pode ser um simples, da médica do Serviço Sanitário Nacional. Exatamente. Então, é o mesmo certificado, aquele certificado de gravidez, com a data prevista do parto, que tem que ser feita por um médico do Serviço Sanitário Nacional. Quando a gente dá entrada para fazer o acompanhamento no público, às vezes fala, por que você não vai para o privado? Porque essa questão do público, tudo seu fica cadastrado no banco de dados. Então, até para essas questões burocráticas que estão no entorno da gravidez, eles já conseguem entrar e ver tudo direto, seu histórico, sabe? Muito mais fácil, né? Muito, tá tudo linkado. Eu não sei a tua experiência, mas a gente teve uma experiência muito boa com o público. Teve algumas pequenas questõezinhas, assim, de, né... Talvez no exame a gente não foi muito bem atendido como gostaria. Teve esses pontos. Eu sei que tu também na primeira ecografia não foi legal. E na segunda? Na segunda, ótimo. Não foi muito legal, então talvez nesses pontos de, né, enfim. Mas no geral, gente foi muito bem atendido. Eu achei que foram muitos exames que eu fiz. No geral. Foram demais, no geral, assim. Sim. Então, né, não sei. Mas para essa parte realmente burocrática, ter um acompanhamento do serviço público é bom porque fica tudo registrado ali. E é a médica desse serviço público que tem que dar esse certificado. Sim. Aí eu encaminhei, eu lembro muito bem, foi numa segunda-feira. Isso eu já tava com aquela briga que já tinha passado de 1 mês esperando o documento. E aí eu dei entrada na segunda-feira, quando foi na quinta-feira, 4 dias depois eu recebi o e-mail, eles mandam aquele e-mail PEC, né? Vinha um documento anexado, que era um documento de interdição pelo Inspetorato da Lavoura. Então você foi interditada, timbrado que você foi interditada. E aí aquele documento, eu imagino que eles tenham... Não, imagino não. Eles notificaram a empresa porque, na verdade, eu acabei mandando primeiro. Assim que eu recebi o e-mail, eu tenho um contato muito próximo com as pessoas que eu trabalho.
Assim que eu recebi, eu já encaminhei e disse, olha, eu recebi esse documento aqui. Aí ela, olha, legal, você já tá de licença maternidade. A partir de agora, os seus horários já vão ser justificados. Normalmente, fica tranquila. Ok. O que eu tive que fazer depois, mas ela falou assim, você pode fazer com calma. Não era uma coisa que eu precisava no outro dia ir num CAF, porque o CAF, você tem que ir num CAF, levar essa interdição para que eles façam a notificação ao INPS. Ok, e nesse caso tem que ser no CAF, não pode ser você diretamente, porque, por exemplo, para pedir a licença maternidade, pode ser feito tanto por você por conta, quanto no CAF. Então, nesse caso... eu não sei se obrigatoriamente é pelo CAF, mas me foi indicado pela empresa a fazer a notificação. E o CAF te cobrou alguma coisa para fazer essa... Sim, porque eu fui num CAF, enfim, que é de uma brasileira, e aí mandei tudo pelo WhatsApp, pelo conforto, assim, paguei o serviço dela. E aí ela fez também super rápido. E aí, a partir desse momento, eu já tava ok, já tava... afastada do trabalho. Então, você fez essa documentação e aí estava de licença, mas a licença, o afastamento, né? Tem um período, tem que pedir depois alguma outra coisa, como é que funciona? Depois que eu mandei a documentação pelo CAF e ela me deu um outro certificado, eu encaminhei para a empresa. A menina do CAF mesmo falou, ela disse, olha, só fica atenta que no total você vai ter que fazer 3 solicitações. A da antecipação de maternidade, foi a que eu tinha feito. No 7º mês você vai ter que fazer a notificação da maternidade, que são 5 meses. Aquela licença de 5 meses. De 5 meses. E você ainda tem que fazer uma 3ª notificação no CAF, relacionada ao nascimento do seu filho. Depois que o neném nascer. E aí, depois que eu mandei pra empresa, depois de um tempinho, assim, ela falou, olha, o pessoal do RH já recebeu sua documentação, eles só pediram pra você estar atenta que você vai ter que fazer mais uma solicitação. Aí eu disse, não, isso eu já tô sabendo, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Que daí provavelmente é aquela solicitação com 2 meses antes da data prevista do parto, né? Que daí você pede 2 meses antes, e aí vai ter que pedir mais 3 meses depois que a neném nascer. Porque assim, quando você entra em antecipação, ou seja, eu fui afastada do trabalho com 3 meses de gravidez. Então você fica em casa esses 3 meses, só que assim, você não pode alongar até o 9º mês e pedir mais 5. Você, quando entra no 7º mês, já tem que obrigatoriamente você tem que entrar com a licença. Entendi. E esse período, então, do 3º até o 7º mês, né? Que é antes de entrar nos 5 meses obrigatórios que a gente tem que fazer aqui na Itália de licença. Sim. Como fica o teu salário nesse período? Olha, eu tô com 6 meses, então, digamos, tem mais um mês. Então, eu já tive aí alguns meses de experiência. Meu salário integral. 100%. 100%, sim. Então, né, uma informação bem útil. Aí, se eu soubesse, eu tinha pedido até. É que no caso do seu, como tinha como te colocar num setor, talvez não se enquadrasse. Sim. No meu não tinha como. Falando nisso, né, o meu contrato teve que ser modificado. Porque eu entrei no hotel como começa de sala, se eu não me engano. O meu contrato era começa de sala. Mesmo que eu já fazia recepção desde o início, o meu contrato sempre foi começa de sala, mesmo depois quando passou a indeterminado, continuou com esse nome, né? E agora, para pedir a licença, eles tiveram que modificar o meu contrato. Então, eu já faço recepção há muito tempo, não sou mais começa de sala há anos, porém no meu contrato ainda tinha, eu nem sabia. E aí agora, para eu poder pedir essa flexibilidade da licença, poder trabalhar um período além, né? Eles tiveram que modificar para recepcionista mesmo, porque como começa de sala, eu entraria no grupo de risco. Então, por isso que eu falei, se eu soubesse, eu tinha pedido também. Sim. Mas não, na verdade eu já trabalho só como recepcionista já faz algum tempo, então eles só realmente tiveram que modificar o meu contrato. E agora virou isso. Não mudou o salário, não mudou nada, foi só realmente a nomenclatura no contrato que teve que ser modificada. Eu não sei agora com a questão de ter que dar entrada na licença maternidade oficial, digamos assim,
se vai ter alguma alteração salarial. Como você falou, Imagino que alguns não. casos dizem que sim, outros que não. Pelo que eu me informei, né, a menina do CAF, eu fiz tudo pelo CAF, a menina do CAF me falou que 80% é pago pelo INPS e a diferença, dependendo da tipologia de contrato, é pago pelo datore de lavoro. Então, eu ainda não sei, né, porque ainda não recebi nenhum mês. Depois, daqui a pouco eu posso voltar aqui, enfim, e falar sobre isso lá no Instagram. Mas, a princípio, esses 5 meses eu vou receber 100%. Sim. Vamos ver, espero que sim, mas ainda não sei. Nem a própria menina do CAF sabia me dar certeza. Ela falou, depende do tipo de contrato, não me falou se o meu entrava ou não. É que tem uma regra, aí existe a regra do local da comune, existe a regra de quem te atende, de como ela tá disposta no dia. Muitas variáveis. Muitas variáveis. A Itália é uma coisa assim absurda. Mas é legal a gente estar falando sobre isso, porque assim, até então, assim, por sorte, você tava grávida um pouco mais na frente, eu te conhecia. Já tinha Então, algumas coisas também, porque a gente fica muito perdida. Lógico, tem muitas questões que a gente tem que lidar de burocracia. E aí a gravidez, que é uma coisa muito particular, tipo, a tua também, primeira gravidez. Sim. Então, assim, mãe de primeira viagem, tendo que resolver burocracias de mãe de primeira viagem. Em outro país. Em outro país que a gente não tem. Por exemplo, se as nossas mães morassem aqui, né, e tivéssemos tido aqui, daqui a pouco elas já iam saber. Mas não é o caso. Então a gente se sente realmente sozinha, sem saber. Aí o teu datore de lavoro também não sabe. Aí um órgão público também não. Cada um lá dentro vai te dizer uma informação diferente. Então é muito difícil. Foi por isso que eu resolvi gravar o vídeo, porque eu também não achei nenhum vídeo tão completo sobre. Então espero, se eu ajudar uma mãe aí, eu já vou estar muito feliz. Importantíssimo. Exatamente. Com certeza. A gente fica desesperada, assim. Porque tem todas essas inseguranças de você. Eu penso muito no pós, assim, que também vão ser outras coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, assim. Até quando? Quais são os direitos que a gente tem? O que a gente pode fazer? Exato. Até aquele grupo que você me indicou também no Facebook, eu tô sempre lá, que às vezes você nasceu e cresceu numa cidade, então você conhece os hospitais do local, você já ouviu falar, por mais que você nunca tenha ido. Mas aqui a gente fica, cara, mas quais são os hospitais? Onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? É muita coisa, é muita informação. Até eu quero, sobre essa questão dos hospitais, eu vou querer gravar um vídeo mais adiante contando um pouco mais, né, dos últimos exames e da escolha do hospital. Até porque aqui na Itália, diferente do Brasil, a gente não pode marcar cesárea, né? Então é muito diferente até nessa questão, assim, que você tem que escolher um hospital pro seu parto normal. Né? Sim. Então, e tem que escolher na 30ª semana. Não chegou ainda na 30ª? Não, depois eu vou tirar umas dúvidas que eu tô vendo. Depois do vídeo a gente vai ficar aqui conversando. Eu vou sofrendo por etapas, assim, sabe? Eu queria resolver minha situação pra ficar regular no trabalho, burocracia. Tá chegando o parto, aí tem que resolver o parto. Aí o pós, aí depois tem asilo unido. Onde a gente vai deixar a criança pra voltar à vida? Tem mais essa questão do asilo unido, né? Que é a escolinha, que se você quer colocar dá pra você fazer uma série, assim, de 20 vídeos. Exato. Então vamos deixar esse vídeo só sobre a licença maternidade. Exato, você tem aí, ó. Deixa aí nos comentários que outros vídeos vocês querem saber, porque tem muita coisa, gente. É muita coisa, realmente. Então tá, Manu, mais alguma coisa que você acha interessante compartilhar sobre essa questão? Não sei, agora não tá vindo nada assim na mente. Mas eu acho que o que era importante era realmente, né, como fazer a burocracia, onde pedir, como pedir. Quem recorrer, onde você tem que ir primeiro. Porque assim, a questão também, quando eu descobri que eu estava grávida, eu passei alguns dias muito perdida para entender onde que eu tinha que ir. Isso eu já vi também num grupo de mães daqui, que a moça também estava super perdida e aí ela foi, não lembro, eu acho que ela foi num médico de família, o médico de família falava, não é aqui, não Eu fui no médico de família. Eu também fui. A primeira coisa, eu você fiquei pensa, grávida, eu vou recorrer a quem? Vou no Exato. no médico de base, que falam que a primeira coisa você tem que ir lá e ela ou ele te encaminha. E na verdade não, né? E não é. Eu cheguei, ela falou assim, então, de gravidez, eu não posso fazer nada por você, eu não posso resolver. Eu disse,
putz, e agora quem resolve? O que eu faço? Eu vou ficar aqui descoberta? Sim. Aí ela falou, não, você tem que ir numa ASLE, num serviço, No né? consultório familiar. E aí lá você vai fazer um cadastro para dizer que você tá grávida, vão te dar a famosa agenda verde, que ali tem todo o seu histórico, você recebe um número de identificação e a partir dali é que começa tudo. Mas até você descobrir que você tem que ir lá, você fica assim, ó, andando em vários lugares. Exato. Então também é uma coisa legal de falar, que descobriu que tá grávida, procura a Vai ASLE na ASLE. próximo da sua casa, veja se o seu cadastro de rua, né, você tá localizado ali, e é a partir dali que tudo começa. A gente já fez um vídeo assim, até vou deixar então linkado aqui em cima o linkzinho do vídeo, explicando, porque realmente a gente foi também na médica, eu e o Pedro descobrimos que a gente estava grávida, e aí a gente se olhou e agora? Então já que felicidade aí quando abaixa, né, a emoção, o que a gente faz agora? Fazer. Então já tem um vídeo aqui no canal explicando os primeiros passos assim que você descobre que tá grávida, então vai lá assistir quem ainda não assistiu. É isso. Então tá, Manu, muito obrigada pelo teu depoimento. E qualquer novidade, qualquer coisa, de repente eu venho aqui, coloco na descrição aqui, se alguma informação também não ficou bem certinho, ou se você não entendeu muito bem, manda uma mensagem lá no Instagram, que no que eu puder eu vou ajudar. E se o seu caso for que nem o da Manu, eu peço pra ela, né, porque essa parte ela entende melhor do que eu. Então, muito obrigada, Manu. Obrigada. Muito obrigada a quem assistiu o vídeo, espero que eu não tenha ficado muito longo. Espero poder ajudar pelo menos uma mãezinha aí, eu vou ficar muito feliz. E nos vemos no próximo vídeo. Então, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.